escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi, gente da Escola Dominical, mais uma vez estamos abrindo este domingo, quando você acessará os seus canais de comunicação, de mídia, para participar da sua Escola Dominical. Como sempre, nós fazemos uma abertura antes das aulas. Então, antes que você acesse as suas aulas, gostaria de ver aquilo que estamos estudando, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, e a nossa tese no capítulo 5 é, no versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Tenho dito que nós temos que ter a genética divina. Meus filhos têm algumas coisas parecidas comigo, algumas coisas parecidas com a Neidinha. E eu percebo isso claramente na vida deles, porque é um traço genético. Afora, as diferenças ambientais, onde nós fomos criados pais e filhos, eles trazem geneticamente também, e até ambientalmente, algumas características nossas. E Paulo está dizendo, sede, pois, capítulo 5 de Efésios, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como Deus viveria aqui na terra como homem? Ele diz como nós devemos viver, mas impudicícia e toda carne, toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem com palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Então Paulo está dizendo que as nossas palavras não devem trazer a malícia, o dolo, a má-fé, a impudicícia, mas palavras que possam externar, exalar ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, vem a ira de Deus como convém, como a filhos das desobediências. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora, versículo 8 do capítulo 5, ereis trevas, porém agora sois luz, andai, pois, como filhos da luz. O que Paulo está dizendo é o seguinte, se Deus o chamou para andar na luz, lembra quando você teve aquela experiência pessoal com Cristo? Como a sua vida mudou de cor, de brilho, de luminescência. Sai das trevas para a luz. Sai da angústia para a liberdade. Sai da prisão para viver uma vida livre. Como você vivia antigamente? Vivia como filho das trevas. E Deus te chamou agora para ser filho da luz. Andai, pois, como filhos da luz. Lembra que eu falei da palavra andai? Não é andar fisicamente, é praticar. Olha, você tem andado muito alegre ultimamente. Você tem andado muito triste ultimamente. Andado significa ter um modelo de vida. Você tem demonstrado isso normalmente na sua vida. Então Paulo está dizendo, andai como filhos da luz. Mostrem isso como normalmente você vive. É muito triste a gente ouvir através das mensagens, das mídias de comunicação, algumas palavras indiretas, algumas piadas indecorosas, ou às vezes até algumas piadas subreptícias, escondidas, anônimas. A gente consegue perceber, entrever a maldade no coração dessas pessoas. Paulo diz que a nossa palavra deve ser temperada como sal e mais, traga graça a todos os que a ouvem. A sua palavra é uma palavra de luz? É uma palavra que Jesus falaria sem puritanismo, sem legalismo. Vocês sabem como eu sou. Mas ela traz graça, ela traz conhecimento, ela traz verdade, ela traz crescimento, ela traz edificação. Paulo está dizendo que essas coisas
ninguém vos engane com palavras vãs. A palavra vã aqui é a palavra vazia. Os ídolos, dizem os profetas, os ídolos são coisa vã, isto é, buraco. Essas palavras que não te levam a nada, pelo contrário, vão te levar, se for levar, à destruição. Ninguém vos engane, versículo 6, capítulo 5, com palavras vãs. Ninguém. Porque essas coisas vêm a ira de Deus contra os filhos da desobediência. Lembra os filhos da desobediência do capítulo 2 de Efésios? Nós éramos filhos da ira, agora somos filhos da luz. Devemos não só praticar, mas falar coisas que trazem luz, diria eu, coisas lucigênitas, não é? Assim deve ser a palavra do cristão. Me entristece muito quando cristãos maldosamente usam palavras para produzir o mal, para produzir a indecência. Sabe, quando eu era criança, eu usava muitos palavrões. Depois Deus mudou meu coração, Deus mudou minha vida. Não que eu seja santo, mas eu acho estranho quando eu ouço do mundo, eu acho normal. Quando eu ouço de alguém do reino, da luz, eu acho estranho, porque não combina com luz. Palavras de trevas não combinam com a luz. Portanto, não sejais participantes com eles. Não vivam um lugar comum. Sejais participantes significa não andem, não vivam como eles vivem. Portanto, não sejais participantes com eles, como diz o capítulo 5, versículo 7. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Lembra? O que você fala é bondoso. O que você fala traz justiça. O que você fala traz verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. O que é agradável a Deus? O que é bondoso, o que traz justiça, o que traz verdade. A palavra que você traz no seu dia a dia, andai, como capítulo 4, versículo 1, como cidadãos, deve trazer alegria ao coração de Deus. Versículo 11, capítulo 5, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Quando eu ouço uma pessoa não cristã falando palavras indecentes, eu ouço com um certo distanciamento crítico. Mas quando eu ouço um cristão falar isso, me causa indignação. Eu devo reprovar, eu devo dizer, olha, essa palavra não é uma palavra que os cristãos usam no seu andar, ou seja, no seu dia a dia. Andai, pois, como filhos da luz. Sabe o quê? Porque Deus é luz. Nele não há trevas alguma, nele não há dúvida alguma. Tudo que ele vive é luz, tudo que ele faz é luz, tudo que ele fala é luz. Também nós, do mesmo modo, porque temos a genética divina, devemos viver a luz, falar a luz, agir na luz, com transparência, com santidade, com liberdade espiritual, para falar ao coração daqueles carentes. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até o se referir, é vergonha. Tem coisas ocultas no coração dos não cristãos, mas tem coisas ocultas no coração dos cristãos. E esses cristãos devem vomitar essas coisas para fora e colocar diante de Deus, procurar um irmão mais maduro, pedir que ele ore, que ele auxilie, que ele te dê o ombro, que ele te acompanhe, mostre para ele a sua fraqueza, o seu fracasso, muitas vezes em determinadas áreas da vida. Nós somos um corpo, somos a igreja, e a igreja deve ajudar o outro a falar a verdade, a igreja deve ajudar o outro a andar na luz, a igreja deve ajudar o outro a se santificar pelo poder do Espírito Santo, através da comunhão, através do testemunho, através da palavra da verdade, através da palavra da luz. Paulo está chamando, exortando os irmãos para que sejam imitadores, façam uma mimese, uma mímica, uma imitação interior, não exterior, não um meme, mas uma imitação de dentro da alma, com Deus, porque nós somos filhos amados, Deus nos amou e nós devemos viver segundo e respondendo a Ele, através das nossas palavras, sobretudo, como
amá-lo e como agradecê-lo. Que Deus nos abençoe, que amanhã a gente tenha uma semana nova, ou comece hoje uma semana nova, andando como filhos da luz. Tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe, semana que vem eu te vejo. Um abração, tchau, tchau.